Graças e paz, irmãos. Estamos no nosso 18º dia da campanha de leitura bíblica anual. Hoje, especificamente, estaremos lendo os capítulos 7, 8 e 9 de Êxodo. Para você que tem nos acompanhado, o nosso desejo é que você possa continuar perseverando e ao final deste ano, dia 31 de dezembro, nós possamos estar terminando juntos a leitura da Bíblia inteira em um ano e no dia 1º de janeiro de 2018, recomeçando a nossa campanha. Então eu gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 7 e nós vamos ler capítulos 7, 8 e 9. Capítulo 7, a partir do versículo 1, está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Põe a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavavam poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber as águas do rio. E assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me siga. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos.
e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? Ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas e nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua vara, e com a vara feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e nos gados, e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixardes ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será esse sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus na terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir esse povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Depois o Senhor disse a Moisés: entra Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva.
porque se recusares deixá-lo ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra em tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor essa coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó endureceu e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: toma os vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-na diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído na terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo e não os deixa ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, a qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que ele veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde homens até animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: essa vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: em saindo da cidade estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar,
e agravou seu coração, e ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então, graças a Deus, terminamos o nosso 18º dia. Amanhã, dia 19, estaremos lendo o capítulo 10, 11 e 12. Então, você que tem acompanhado, que Deus abençoe. Conhece pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia diariamente, indique a elas a nossa campanha de leitura bíblica em um ano, indique a ela o nosso canal do YouTube, Renildo Silva, ou no Facebook, ou até no WhatsApp. Se alguém quer receber as mensagens direto no telefone, basta enviar uma mensagem para 48 99934 6988 e a cada manhã nós estaremos partilhando com você a leitura diária do dia. Então você que leu conosco, que Deus te abençoe nesse dia e, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos dando continuidade à leitura do dia 19, 19º dia da campanha de leitura bíblica em um ano. Que Deus abençoe a todos.